A porta rende antes mesmo dele empurrar completamente. O som invade o corredor como se a madeira estivesse acordando depois de muito tempo. São 2 da manhã. A casa inteira parece um organismo adormecido, congelado desde o dia em que o mundo desabou. Cada centímetro dali carrega uma memória que Marcos tenta enterrar com remédios, trabalho e silêncio. Ele pisa na entrada com o cuidado de quem anda sobre vidro. A chuva respinga pela janela entreaberta. O ar está frio, carregado de umidade e lembranças que ardem. Vai até o interruptor mais próximo. Mas não acende a luz. Não consegue. Enxerga melhor no escuro. Quando dobra o corredor, algo detém. Não é um barulho. É uma presença. Um peso invisível que se agarra ao ar, denso o suficiente para fazer ele parar com o pé suspenso. Como se a atmosfera tivesse engrossado ao redor. O quarto ao final do corredor está aberto. Aquele quarto. O lugar que ele não permite que ninguém toque desde o acidente. Desde o enterro. Desde que o nome Lior virou cinzas presas numa fotografia. O batimento dele falha. Um tropeço interno. A maçaneta está torta. E a luz branca, fraca, vem lá de dentro. Não. A palavra escapa sem força. Marcos avança devagar, respirando pela metade. O corpo inteiro tenta impedir o movimento, mas a mente precisa ver. Entender. Confirmar que é só mais uma ilusão de madrugada. 2 décadas de racionalidade lutam contra algo que escorre pelos vãos da lógica. Quando ele alcança o batente, o universo para. Em cima da cama arrumada, numa posição que nenhum ser humano jamais deveria ocupar ali, um garoto magro está sentado, abraçando as próprias pernas, vestindo uma camiseta velha que cai pelos ombros. Ele ergue o rosto devagar. O olhar que surge dali carrega um tipo de espanto silencioso que corta Marcos como faca. Aquela cama não era para ser tocada. Aquele edredom não era para ser mexido. Aquele espaço não era para ser violado. O peito dele aperta. O quarto está exatamente como estava quando Lior fechou a porta pela última vez, 2 anos antes. Prateleiras organizadas por cor e tamanho, o pôster do sistema solar preso com fita antiga, a escrivaninha onde ainda restam marcas de lápis. Nada mudou. O tempo congelou ali dentro. E ainda assim, um garoto desconhecido respira em cima daquele santuário intacto. A voz de Marcos falha 3 vezes antes de sair. O que você está fazendo aqui? O menino não responde de imediato. As pupilas escuras dele brilham em meio à penumbra, refletindo a lâmpada fraca do corredor. Ele parece pronto para fugir, mas não foge. Apenas aperta o tecido da camiseta com força. O menino sussurra, quase engolindo as palavras. Ele disse que eu podia. Marcos não entende. Quem? O garoto indica a mesa de cabeceira com um movimento mínimo de queixo. Ali, dentro de uma moldura prateada, está a foto que Marcos evita olhar. Um garoto loiro segurando uma bola nas mãos, sorrindo com os olhos apertados pelo sol. O sorriso que ele não vê há 27 meses. Lior. O silêncio se estende como uma corda sendo puxada até quase romper. Marcos sente o estômago virar. A pele arrepiar. Você está dizendo que ele engole seco, que meu filho falou com você? O menino balança a cabeça, como se fosse óbvio. Ele me achou. A voz dele é pequena, mas firme. Falou que eu não devia ter medo. Disse para eu vir para cá porque você ia precisar de alguém hoje. As mãos de Marcos tremem. As pernas dele amolecem por um instante. Uma dor antiga rasga o peito. A mesma dor que ele passa meses tentando anestesiar. Ele respira fundo, tentando agarrar qualquer fragmento de lucidez que ainda tenha. Como entrou aqui? A porta dos fundos estava aberta. A memória invade Marcos como um trovão. Sim. Ele esqueceu de trancar. De novo. Ele fecha os olhos, exausto. O menino continua sentado, observando cada gesto dele com uma atenção quase adulta. Quando Marcos abre os olhos, percebe algo. A sujeira nas canelas finas do garoto. Arranhões secos. Pés descalços e pequenos demais para estarem ali dentro. O lençol branco agora tem uma marca marrom que ele não tem coragem de identificar. Você não deveria estar neste quarto. Marcos diz com voz tensa. Ninguém entra aqui. O menino não reage. Apenas observa. E quando fala, a frase vem com uma simplicidade que faz Marcos estremecer. Mas ele disse que você ia entender. A mente de Marcos explode em negação. Ele recua 1 passo. O corpo inteiro tenta fugir daquela cena. Isso é loucura. Murmura, sem perceber que falou em voz alta.
O menino puxa os pés para fora da cama, encostando-os no tapete como se estivesse cumprindo uma ordem silenciosa. Depois se levanta devagar. A camiseta gigante cai até os joelhos. Os ombros finos tremem. Qual é seu nome? Marcos pergunta, sem saber por quê. O garoto hesita antes de responder. Ian. Marcos fecha a porta atrás de si sem perceber que fez isso. Agora os dois estão trancados dentro do quarto que ele jurou jamais abrir. E pela primeira vez desde que Lior morreu, ele sente algo diferente do vazio. Medo. Medo porque, se isso for verdade, então tudo que acredita sobre morte e vida está errado. Medo porque, se for mentira, ele está finalmente perdendo a sanidade. Ele dá um passo à frente. Por que veio aqui, Ian? O menino olha para a fotografia mais uma vez, depois encara Marcos com olhos que carregam uma tristeza inexplicável. Porque ele me falou que você estava muito sozinho. E que, Ian respira fundo, que você não escuta mais ninguém. O silêncio cai como poeira pesada. A respiração de Marcos falha. Ele quer expulsar o menino. Quer gritar, chamar alguém, ligar para qualquer autoridade que o tire daquela cena. Mas ao mesmo tempo, algo que ele não sabe nomear, o impede. Você precisa ir embora. Marcos diz finalmente, tentando recuperar controle. Isso não pode continuar. Ian apenas observa. Com uma calma que não combina com a idade. Ele falou que você ia falar isso. Que primeiro ficaria bravo. Depois ia começar a lembrar. A expressão de Marcos muda como um vidro sendo trincado por dentro. Lembrar o quê? O menino não responde com voz. Em vez disso, caminha até a escrivaninha, abre a gaveta de cima. A gaveta que Marcos não toca desde o velório, e tira de dentro um papel dobrado. Um papel que Marcos achou que tinha destruído. Ele sente os dedos formigarem. Onde você conseguiu isso? Ian entrega o papel para ele sem dizer nada. Marcos desdobra com mãos trêmulas. Ao ver a caligrafia irregular, sente o mundo perder foco. Era a carta. A única carta que ele escreveu pro filho na noite em que encontrou a casa vazia. E nunca enviou. A carta que confessava tudo. Medos. Falhas. Arrependimentos. Promessas que nunca cumpriria. Ian observa Marcos com um olhar que não deveria existir em criança alguma. Ele disse que você guardou isso porque não conseguia encarar. Mas agora consegue. O chão se desfaz sob os pés de Marcos. O ar some. A dor que ele empurrou por 2 anos volta inteira, rasgando tudo por dentro. Ele tenta falar, mas nada sai. Ian dá um passo, coloca a mão pequena no ombro dele e sussurra. Ele pediu para te entregar isso hoje. A carta escorrega das mãos de Marcos. Ele cai de joelhos. E ali, naquela madrugada gelada, com um estranho de 6 anos segurando sua dor com dedos pequenos demais para isso, Marcos sente algo romper por dentro. Não é só tristeza. É rendição. O chão é frio demais para joelhos humanos naquele horário. Mesmo assim, Marcos nem sente. Ele agarra o papel como se fosse uma tábua de salvação. As linhas tortas escritas numa noite antiga voltam com força total. Me perdoa por não ter estado lá. Me perdoa por ter escolhido a reunião. Me perdoa por não ter visto você entrar em campo. Me perdoa por tudo que não dá para voltar atrás. Cada frase é um soco. A garganta fecha, o peito arde, o coração dispara descompassado. Ele passa a mão pelos olhos com violência, como se quisesse apagar aquela letra. Como se, destruindo o papel, conseguisse apagar também o erro. Eu nunca deixei isso aqui. Ele consegue dizer, rouco. Eu joguei fora. Ian balança a cabeça devagar. Não jogou. Responde, sem drama. Só escondeu. Como alguém daquele tamanho pode falar assim? Marcos sente a raiva subir, misturada com medo e vergonha. Você está brincando comigo? Ele dispara, levantando o rosto. Fala a verdade. Quem mandou você vir? Quem te contou da carta? Os olhos escuros de Ian enchem o quarto de uma calma que não combina com cortes nos braços, nem com pés rachados pela rua. Foi ele. Sussurra. O garoto da foto. O dono desse quarto. A frase cai no ambiente como um trovão mudo. Ian solta o ar devagar, como se estivesse recitando algo decorado. Ele disse que você passou 15 minutos a mais na torre de vidro porque achou que dava tempo de chegar no jogo mesmo assim. Que falou eu já tô indo e nunca foi. Que deixou a babá levar ele sozinha. Que o caminhão não freou no cruzamento da Avenida Grande. Os dedos de Marcos se abrem sozinhos. A carta despenca no tapete.
Ninguém nunca falou daquele detalhe. Não com datas. Não com ruas. Não com a expressão torre de vidro, o apelido que só ele e o filho usavam pro prédio onde trabalhava. Quem te contou isso? Ian abaixa o olhar por um segundo. Quando ergue o rosto, a água acumulada no canto dos olhos. Ele. Lá fora. Aponta com o queixo na direção da janela. Na praça com a fonte quebrada. Ele sentou do meu lado no chão frio e falou que tinha sido rápido. Que só ouviu barulho e escuro. E que você nunca se perdoou por ter ficado mais tempo naquele lugar de vidro. O tempo se distorce. Os sons da casa somem. Não existe mais vento lá fora, nem relógio, nem rua. Só aquele quarto preso entre passado e presente. Marcos apoia a mão na parede para não despencar de vez. As unhas arranham a tinta branca. O corpo inteiro pede para fugir, correr até não sentir mais nada. Ao mesmo tempo, alguma coisa o prende ali. Como se o chão estivesse segurando seus pés. Isso não é possível. Ele repete quase sem voz. Não é possível. Ian dá um passo hesitante. Você acha que eu queria saber disso? Pergunta, baixinho. Eu só tava com fome. Só queria um lugar seco. Ele que veio falar comigo. O silêncio morde. Marcos se deixa escorregar até sentar no chão, as costas contra a parede. O papel amassado agora está ao lado da perna. Os olhos ardem, mas as lágrimas ainda resistem. Agarradas no orgulho, no controle, na fachada de adulto que precisa ser forte. Ian se aproxima, devagar, como um gato que teme ser chutado. Senta perto, sem encostar, apenas dividindo o mesmo espaço. Ele disse outra coisa. O menino comenta, encarando o próprio pé sujo. Marcos não quer ouvir, mas precisa. O quê? Que você morreu junto com ele. A frase sai simples, reta, sem anestesia. Só que o seu corpo continuou se mexendo. Ninguém nunca resumiu a vida de Marcos com tanta precisão. Nem terapeuta, nem amigo, nem relatório médico. Só uma criança sentada num quarto de menino morto. A primeira lágrima vence a batalha. Escapa. Depois outra. Depois outra. Quando ele tenta segurar, já é tarde. A represa inteira cede. O choro vem sem elegância, sem freio, sem controle. Um som feio, bruto, que sobe das entranhas. Como se fosse um rugido preso há anos. Ian não recua. O garoto faz algo que ele não aprendeu em livros, nem em palestras, nem em igreja. Só em sobrevivência. Se arrasta mais perto, coloca a mão magra sobre o braço de Marcos e deixa ali. Apenas isso. Presença. Marcos leva as mãos ao rosto e deixa. Deixa a dor sair, a culpa gritar, o arrependimento cuspir frases que não chegam a virar palavras. A camisa social amassa, o ar some, o peito dói como se estivesse sendo comprimido por dentro. Em algum momento, ele sente um peso leve se aproximando. Quando ergue o olhar, Ian já está de joelhos também. Os dois iguais, no mesmo nível. Ele pediu para te dizer uma coisa. O menino continua, mesmo com a própria voz tremendo. Que você não segurava o volante. Que não era você sentado na frente. Que o sinal vermelho não dependeu de você. Marcos fecha os olhos com força. A cena volta inteira, como sempre voltou. O horário passando, o celular ignorado, a desculpa pronta, tô a caminho, a ligação não atendida, a notícia cortando o ar. O carro esmagado. A rua interditada. O mundo em preto e vermelho. Eu devia ter estado lá. Ele soluça. Eu devia ter estado lá. Ian prende a respiração por um instante, como se estivesse ouvindo outra pessoa também. Ele disse que, mesmo que você estivesse, o caminhão não ia frear. Sussurra. Só que, se você tivesse ido, os dois iam embora junto. E aí ninguém ia estar aqui hoje para me tirar da rua. A frase arde. Por dentro. Por fora. Em todo lugar. Marcos recosta a cabeça na parede, exausto. O corpo vibra com cada soluço. Não dá mais para fingir nada. Ali, naquela madrugada, num quarto que virou mausoléu, um homem que passou 2 anos fingindo que era só cansaço finalmente aceita que está quebrado. E quebrado também é jeito de continuar existindo. Demora pro choro mudar de intensidade. Primeiro é tempestade. Depois vira chuva pesada. Até que se transforma em garoa fina, ainda constante, mas menos violenta. Quando consegue olhar de novo, Marcos percebe um detalhe que não tinha notado antes. Ian está descalço. Ele já tinha percebido isso. O que muda agora é o olhar.
Os dedos enrugados pelo frio, unhas quebradas, rachaduras que denunciam noites inteiras em calçadas e bancos duros. A camiseta larga tem um desenho apagado de ondas e um slogan quase ilegível, mas familiar. Ele estreita os olhos. Onde você pegou essa roupa? O menino olha para o próprio peito, como se só agora estivesse notando o que veste. Lá embaixo. Aponta para a direção da cozinha. Numa caixa perto da porta. Uma lembrança lateja. Caixa de doações. Etiquetas. Roupas do filho que ele não teve coragem de ver indo embora. Essa campanha. Marcos sussurra, aproximando o rosto para ler o que ainda resta do tecido. Salvar os mares. Eu ajudei a montar isso. Ele mesmo mandou fazer aquelas camisetas em uma ação beneficente 3 anos antes, quando ainda sorria em fotos corporativas. O mundo é pequeno demais às 3 da manhã. Você mexeu nas minhas coisas. Ele fala, sem conseguir filtrar irritação. Ian aperta a barra da camiseta com as 2 mãos. Ele disse que não precisava mais para ele. Responde, baixinho, que podia servir em alguém com frio. A frase simples estilhaça o pouco que restava intacto em Marcos. Um pedaço dele quer gritar para de falar dele, expulsar o garoto, voltar pro casulo vazio que dói, mas é conhecido. Outro pedaço, no entanto, fica. Escuta. Quer entender. Um som estranho atravessa o corredor. Não é vento. Não é carro. São passos. Marcos endireita o corpo de supetão. Limpa o rosto num gesto automático, como se houvesse alguém além do menino para julgá-lo por chorar. Tem mais alguém aqui? Ele sussurra. Ian vira o rosto na direção da porta, sem se assustar. Ele tá vindo. Comenta, quase sereno. Quem? O barulho de madeira cedendo fica mais nítido. Não há mais ninguém morando naquela casa. A funcionária só vem durante a semana e já foi embora há horas. Vizinho nenhum tem chave. Marcos se levanta. Cada passo em direção ao corredor parece arrastar anos de luto. Quando empurra a porta, o corredor está vazio. A penumbra cobre as paredes. Só uma coisa destoa. A porta do escritório, que deveria estar trancada, agora está aberta. Ele lembra nitidamente do clique do chaveiro algumas noites antes, quando jurou nunca mais pôr os pés naquele lugar. O escritório ficou exatamente como no dia em que recebeu a notícia, inclusive a garrafa de uísque pela metade na mesa. Fica aí. Ele diz para Ian, sem olhar para trás. O menino não obedece totalmente. Fica no batente do quarto, metade do corpo na sombra, metade na luz. Marcos empurra o escritório com cuidado. O cheiro de poeira antiga vem junto, misturado com resquício de álcool e papel. Algo brilha sobre a mesa. Um objeto pequeno, redondo, azul escuro. Ele se aproxima. Reconhece imediatamente. É um pingente. Um pingente de metal, com um foguete gravado no centro. Parte de uma correntinha que Lior gostava de usar nos dias de prova para dar sorte. O mesmo pingente que, segundo a enfermeira, nunca foi encontrado entre os destroços. Marcos o pega com dedos trêmulos. Está quente. Quente demais para algo esquecido ali. Isso tava. A voz falha. Trancado. Completa Ian, encostado no batente agora. Eu sei. Marcos vira o rosto devagar, encarando o garoto. Você mexeu nos meus armários. Ian faz que não com a cabeça. Ele deixou isso para mim. Responde. Ontem à noite. É quase ridículo. Um adulto em pé, segurando um pingente, discutindo com um menino sobre visitas de um morto. Como assim ontem à noite? Marcos pergunta, a paciência pendurada por um fio. Você estava onde? No banco de cimento. Ian fala, como se falasse do próprio quarto. Aquele perto da estátua quebrada, no parque. Ele sentou do meu lado, botou o negócio na minha mão e falou para eu trazer aqui. Disse que você tinha escondido a chave perto da caixa de ferramentas. Marcos sente o estômago embrulhar. A chave do sótão. Escondida atrás de uma prateleira no depósito, dentro de uma latinha de chiclete antigo. Nenhuma pessoa viva sabe disso. Pelo menos era o que ele acreditava até 3 minutos atrás. Você entrou no sótão. Eu tenho medo de altura. Ian responde, encolhendo os ombros. Não subi lá, não. Ele é que já sabe o caminho. O pingente queima na palma de Marcos, como se tivesse vida própria. A mente dele corre atrás de explicações. Coincidência, truque, invasão antiga, alguém da família manipulando tudo num jogo doentio. Só que nada se encaixa. Quem teria interesse em torturá-lo assim? E,
Mais importante, quem teria como saber da carta, da chave, do pingente? O silêncio do escritório pesa. Marcos se escora na borda da mesa, ainda segurando o pingente. Ian caminha devagar até o meio da sala, pisando com cuidado como se o chão fosse ceder a qualquer momento. Você trabalha aqui? Trabalhava. Marcos corrige, num sopro. Hoje eu só passo horas fingindo que faço algo. A confissão escapa sem filtro, como se estivesse falando com alguém de confiança. Mas ele está falando com uma criança que apareceu do nada. Ele disse isso também. Ian comenta, girando um pouco sobre si mesmo, observando a sala. Que você finge estar vivo, mas só anda pelo mundo. Marcos passa a mão no cabelo, irritado. Ele virou especialista em mim. É? Ian pensa por um instante, como se escutasse outra voz que responde por ele. Ele só te ama. Diz, simples. E tá cansado de te ver parado. As palavras, tão diretas, abrem outro rasgo. Marcos inspira fundo, tentando mudar de assunto. Precisava recuperar algum controle, qualquer tipo de autoridade. Onde está sua mãe? Pergunta. Enfim. Você falou em praça, banco, frio. Ela sabe que você saiu de lá? Ian desvia o olhar, desconfortável. Ela tava com uma garrafa. Começa. Quando fica com a garrafa, dorme pesado. Até gente gritando ela não acorda. Ele diz isso com a naturalidade de quem está acostumado com barulho, briga, polícia passando, sirene piscando. Você tem quantos anos, Ian? 6 ou 7. Ele encolhe os ombros. Ninguém marca muito, sabe? Cada resposta do garoto é um espelho distorcido mostrando uma infância inteira empurrada para canto de praça. Marcos olha pro pingente, pro menino, pra foto emoldurada na parede do corredor. Nada faz sentido lógico. E, ao mesmo tempo, tudo faz sentido emocional demais. Ele sente duas forças dentro da cabeça. Uma grita, chama a polícia. Liga pro conselho. Devolve esse menino para qualquer sistema que cuide disso. Você não tem estrutura para isso. A outra cochicha, você vai colocar ele de volta no banco frio depois de ouvir tudo isso? Depois do recado que carregou para você? Os primeiros traços de luz começam a marcar o contorno da janela. A madrugada está quase cedendo lugar ao amanhecer. Marcos percebe, pela primeira vez, que está exausto de um jeito diferente. Não é aquela fadiga morta, de quem só quer anestesia. É cansaço de quem acabou de atravessar algo grande demais. Ele volta com Ian pro quarto que, até então, era um museu congelado. O menino boceja, esfregando os olhos com o dorso da mão. Marcos olha para a cama. A cama do filho. A cama que ele proibiu o mundo de tocar. O conflito volta. Você não deveria dormir aqui. Ele comenta, num último esforço de preservar alguma regra interna. Ian olha pro colchão, pro cobertor azul, pro travesseiro com capa de estrelas. Ele não liga. Murmura. Falou que só fica olhando pela janela agora. É um tipo de frase que deixaria qualquer adulto desconfortável. Ainda assim, Marcos se pega acreditando por um instante. Ou, pelo menos, querendo acreditar. Ele vai até o armário, pega outro cobertor, aquele guardado no alto, usado nas noites em que Lior tinha medo de tempestade. Desdobra devagar, sentindo o cheiro esquecido de infância misturado à naftalina. Deita. Diz, num tom que não usava há muito tempo. Ian se espanta com o convite, como se não estivesse esperando chegar tão longe. Depois escorrega pro colchão, ajeitando o corpo pequeno perto da parede. Marcos o cobre com cuidado, ajeita a ponta do tecido perto do queixo do menino. É um gesto automático, uma memória física que o corpo guarda mesmo quando a alma esquece. O garoto fecha os olhos quase de imediato. O cansaço da rua cobra seu preço. Em poucos segundos, a respiração fica mais lenta, regular. Marcos puxa a cadeira da escrivaninha e se senta ali, encarando aquele pequeno intruso que, de alguma maneira, rasgou o luto petrificado. O pingente continua em sua mão. Às vezes, ele olha para o desenho de foguete gravado no metal. Às vezes, para a fotografia. Às vezes, pro rosto sujo sobre o travesseiro. As horas escorrem. Ele não vai conseguir voltar a ser quem era antes dessa noite. E é exatamente aí que a história começa a mudar. Se você gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal.